Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ArcTalks, seu podcast voltado para o setor de arquitetura, construção, decoração e mercado. Aqui nesse podcast a gente vai conversar sobre vários assuntos que envolvem esses setores que a gente gosta tanto. Então aqui a gente vai conversar sobre ideias, sobre inovação, sobre tecnologias e sobre tendências. E é claro que a gente não pode falar de tendência sem falar também da Juno Mobiliário, que é uma parceira nossa aqui do programa. E, em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer essa parceria, dizer que a gente está muito contente de representar essa empresa e apresentar essa empresa também para os nossos colegas. A Juno não é só uma loja de móveis, a Juno é uma curadoria de peças exclusivas. Eles têm um material muito bacana lá na loja e o que eu mais gosto deles é que eles têm uma linha de peças assinadas por designers e artistas renomados, onde eles conseguem trazer algumas peças que têm muita história, muita exclusividade, que é o que muitos dos nossos clientes buscam. Eles têm um showroom muito bacana numa área muito legal em Botucatu, onde você pode encontrar vários ambientes e se inspirar de diversas formas. É isso aí, galera. Agradecer aí o Fábio pela parceria. A Juno tem mais de 2.000 metros quadrados de showroom, Dimitri. E lá nós encontramos vários artistas, né, vários designers. As peças são todas assinadas, como Bernardo Figueiredo, Zanini de Zanini, entre outros. E fica o convite para você que ficou interessado, poder visitar lá o showroom em Botucatu, como você disse. As portas estão sempre abertas lá para a gente recebê-los. E a gente queria também agradecer, nesses últimos dias a gente bateu uma meta que era um objetivo muito grande nosso, a gente conseguiu chegar à quantidade de 1.000 inscritos no Instagram. Então a gente queria agradecer todo o pessoal que compartilhou o nosso conteúdo, que assistiu o nosso conteúdo, que gostou, que se inscreveu tanto no nosso canal no YouTube como no nosso Instagram. Dizer que a gente está muito contente de ter atingido essa marca e dizer que a gente está se dedicando cada vez mais a entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado. E hoje eu gostaria de apresentar o nosso convidado, Ricardo Massegosa. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade, pela sua presença. Para quem ainda não conhece o Ricardo é um arquiteto renomado aqui da cidade de Bauru. E eu gostaria de, Ricardo, pedir para você falar um pouquinho aí da tua trajetória. Para quem ainda não te conhece, você se apresentar, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Queria primeiro agradecer o convite para falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre arquitetura, sobre o posicionamento de mercado, né, que eu acho que é bastante importante e que eu possa contribuir com alguma coisa, né, para esse meio que a gente vive e está trabalhando há tanto tempo. Eu me formei em arquitetura aqui em Bauru e já tenho 32 anos de formado, né? Desses 32 anos, 20 e pouquinho eu tenho de escritório, mas eu atuei na iniciativa privada, trabalhei no serviço público. Então, antes de ter escritório de arquitetura, eu ainda tenho experiência em outras áreas, né? E estou aqui em Bauru desde então, fazendo projetos de residência, de projetos comerciais, e desenvolvendo um trabalho num escritório próprio que desenvolve projetos autorais e também não só de arquitetura, mas de interiores, de iluminação e também de paisagismo. Maravilha. Legal, Ricardo. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande a gente estar recebendo um profissional como você. A gente te acompanha muito fora daqui, a gente acompanha muito o seu trabalho, então é uma felicidade muito grande estar com você aqui com a gente. Obrigado. Vamos começar. Eu tenho um monte de coisa que eu já quero falar, aproveitar que o homem está aqui. Vamos falar de tudo. Você citou, além do tempo dessa trajetória, vários foram os nichos que você atuou, dentre eles o comercial, algumas coisas na área de saúde. E eu acho que uma pergunta que sempre paira é essa questão de o arquiteto hoje em dia tem muito foco residencial, que eu acredito que seja a maior demanda do arquiteto hoje, mas a gente tem esses outros nichos que geralmente o arquiteto atende. E a minha pergunta é essas diferenças. Então a gente tem o setor da saúde, a gente tem o setor do comércio, a gente tem a parte industrial, a gente tem a parte institucional, então a gente tem vários nichos que o arquiteto pode atender. E a primeira pergunta é
quais são as dificuldades que a gente tem para conseguir chegar nesses setores? Você acha que o arquiteto ele precisa de uma especificação, uma especialização melhor? Às vezes você vê que alguns arquitetos assumem uma responsabilidade em determinados setores que falta um pouquinho de conhecimento. Como que você vê esses nichos de mercado? Na realidade, assim, a arquitetura é uma faculdade que ela é muito ampla no sentido de nichos ou então de opções. O projeto é uma delas. Então, você pode trabalhar em várias áreas, tanto na indústria, como especificador, ou como o pessoal que lida com outros arquitetos. Você pode estar à frente disso, você pode desenvolver projetos na área residencial, na área comercial, na área industrial, na parte de interiores, pode trabalhar no cinema, pode trabalhar no teatro, você pode fazer qualquer coisa. É muito amplo isso. Então, essa limitação de imaginar que arquiteto só faz projeto de casa é uma coisa que não é real, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham em outros segmentos que não tem nada a ver com residencial, e até tenho amigos que trabalham em escritórios de arquitetura e que não fazem projeto. Eles lidam com coordenação, com outro tipo de segmento. Então, a arquitetura ela é muito livre no sentido de ter vários caminhos que você possa seguir, né? E isso, dependendo da sua escolha, é como um médico, né? O médico, quando ele se forma, ele pensa assim, o que eu vou fazer? Vou fazer uma oftalmologia, vou para ginecologia. Cardiologia. O arquiteto é a mesma coisa. O que você gosta mais de fazer? Não, eu gosto mais de fazer projetos residenciais. Não, eu gosto de fazer projeto de indústria, eu gosto de fazer projetos da área de saúde. Então, você meio que vai se especializando de acordo com aquilo que você vai encontrando pelo caminho, né? A arquitetura, o arquiteto, é uma profissão em constante evolução. Ele não é um profissional que, hoje eu estou fazendo uma casa e eu vou fazer casa para o resto da minha vida. Não. Sim. Porque em cada projeto, como mesmo em casa, quando um cliente chega no escritório, ele vai contar a história dele, o que ele quer para a casa dele, ou para a clínica dele, ou para o comércio dele, para a loja. E você vai ter que estudar sobre aquilo, né? Então, por exemplo, a gente não é especializado em fazer loja de vender sapato. Certo. Nem loja de vender eletrodoméstico. Bem específico. Mas no momento em que você é contratado para isso, você tem que estudar sobre aquilo. Então, o arquiteto ele tem que estar em constante aprendizado, né? Todo momento. Então, é uma curiosidade insana. O mercado é muito dinâmico, né? Sim. Então, para você estar dentro do mercado, sempre você tem que estar se atualizando e claro que você pode fazer opções, né? Escolhas, né? Falar, não, eu vou trabalhar só na área de saúde. E você pode se especializar nisso e só atender isso. Não é uma coisa que eu queria para mim. Certo. Eu sempre quis fazer desafios diferentes. Então, eu gosto de fazer residência, eu gosto de fazer interiores, gosto de fazer clínicas. Mas, por exemplo, no momento, agora no escritório, nós estamos fazendo casas, nós estamos fazendo clínica, nós estamos fazendo corporativo e estamos fazendo interiores. Certo. Então, claro que eu tenho uma equipe que me ajuda lá no escritório, mas a gente não é nichado nesse sentido, né? Mas o que não inviabiliza os escritórios que são. Sim. Porque eu acho que tem escritórios, por exemplo, que só trabalham com corporativo. E acho que é uma escolha, né? É uma escolha e é um segmento. Eu acho que é uma questão de demanda também, não é? Ricardo? Sim, sim. É claro que é interessante você se especificar num determinado nicho de serviço, mas você tem que ter uma quantidade de trabalho para conseguir se dedicar àquilo, né? Exatamente. Eu penso que numa cidade como a nossa, que não é uma cidade tão grande assim, seja um pouco mais limitado. De repente, numa cidade um pouco maior, você consiga direcionar mais esses outros, ir para outras direções. Em grandes centros é mais comum você ver escritórios de arquitetura especializados em determinados segmentos, né? Por quê? Porque tem uma demanda muito maior, né? Mas aqui, mesmo em São Paulo, eu tenho amigos que têm escritório lá que não são assim.
trabalham com várias áreas, atuam em várias áreas. Né? Então, acho que depende muito do profissional. Né? Com certeza. E, Ricardo, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você você, obviamente, tem vários parceiros comerciais. Eu vi que recentemente você foi premiado pela Kohler. Você foi para os Estados Unidos fazer uma visita à fábrica deles. E como é que foi essa visita? Como foi essa experiência? Isso te dá ainda mais segurança para especificar os produtos deles nos teus projetos? Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Foi uma viagem de premiação pela Kohler, né? Pela Kohler aqui de Bauru. E com isso nós fomos num grupo de arquitetos para conhecer a fábrica da Kohler na cidade de Kohler, lá no estado de Wisconsin. E depois depois de conhecer a fábrica, a gente foi conhecer Chicago. Né? E aí lá você descobre o seguinte, que tudo aquilo que você entende da marca, que você busca na hora de estar especificando para o cliente, você descobre que você está no caminho certo, né? Que você está escolhendo um bom produto, que tem uma qualidade de mercado muito boa. Então, isso para o profissional de arquitetura é muito importante. Você ter segurança na hora de estar especificando qualquer tipo de material ou qualquer tipo de mão de obra. Então, foi uma experiência super bacana, que me agregou muita coisa no meu portfólio. E é uma coisa assim que é meio cotidiano na vida de um arquiteto, sim, no sentido de você estar sempre viajando, buscando conhecimento, porque é isso que vai fazer com que o seu acervo pessoal ele sirva de base para tudo aquilo que você vai projetar. Porque o arquiteto é um ser curioso, né? Como eu falei. Então, você olha tudo, você quer saber como que aquilo é feito, por que aquele arquiteto fez desse jeito, por que as coisas funcionam assim, por que isso num outro mercado, no mercado americano, no mercado europeu, funciona de um jeito e aqui é de outro, por que as coisas não podem ser semelhantes. Né? Então, essas diferenças faz com que agregue muito no nosso trabalho. Né? Com certeza. Então, eu acho que assim, o arquiteto não pode, de jeito nenhum, ficar parado. Ele tem que estar sempre correndo atrás, indo em feiras, em mostras. Se atualizando todo o tempo. E até questões de turismo mesmo, porque eu acho que o turismo, para o arquiteto, ele não é só turismo, ele é trabalho também. Ele acaba olhando tudo, trazendo tendências, coisas novas, materiais novos, jeitos diferentes de fazer uma casa, um lugar, uma loja, uma farmácia, uma clínica, enfim. Tudo isso vai agregando no seu acervo. Sim. Então, é fundamental isso para o profissional. Eu tive a oportunidade de conhecer Chicago e é uma arquitetura ímpar, né? Ela é bem diferente, né? Os prédios, é um negócio bem particular, né? Eu acho que é uma experiência muito... A arquitetura de Chicago é um caso à parte, né? Já começa por Frank Lloyd Wright, que é de lá, né? Certo. E lá a gente foi visitar também uma casa que ele fez lá. Então, ter essa possibilidade de você conhecer um projeto e vivenciar ele, de um mestre de arquitetura que a gente estudou durante toda a faculdade, né? Que tem uma história de qualidade, de inovação. Então, você olha para aquilo mexe com a sua cabeça. É muito enriquecedor, né? E aí faz com que você repense a sua profissão, porque é um legado que você vai deixar. O arquiteto tem essa possibilidade, né, de fazer uma obra e aquilo se perpetuar, né, por muitos anos. Então, eu não vou estar mais aqui, mas meus projetos vão estar. Algumas casas, alguns projetos, uns prédios, né? Então, faz com que isso nos dê uma responsabilidade muito grande na hora de projetar. Então, você não está ali só fazendo um projeto de uma casa. Você está deixando um legado. Sim. Então, isso tem um peso muito grande quando você está fazendo uma coisa meramente comercial. Então, isso você te posiciona como que papel eu quero ter
nesse mercado. Além de um papel comercial, Sim. de você ganhar dinheiro, de você se sustentar, mas você tem que ter uma característica de o que você quer deixar. É um posicionamento, de mercado, né? Eu não sei se isso é uma coisa que todo mundo pensa, né? Mas eu acredito que não. Mas alguns amigos meus, algumas pessoas que eu converso, até em Chicago mesmo eu estava conversando com um rapaz que trabalha no escritório do Jacobsen, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre esse legado, né? E é uma coisa que eu acho de fundamental importância. Você depois vai falar sobre isso, mas eu tenho um filho arquiteto. Sim. E tenho um outro filho engenheiro, né? Então, eu tenho essa preocupação com isso. Eu acho que não dá para você abrir um projeto, fazer um rabisco ali porque está na moda aquilo lá e jogar aquilo no mercado como sendo arquitetura. E às vezes não é. Às vezes é uma fantasia para uma coisa que a pessoa está querendo produzir. Né? Sim. Então, essa responsabilidade, eu acho que ela tem que estar muito em evidência. E a gente tem que falar sobre isso. Né? Com certeza. Porque a internet, ela veio como uma ferramenta muito, muito importante na nossa profissão. Mas ela deu espaço também para muita coisa ruim. Né? Entendi. Muita coisa que precisa ter um critério aí. Eu não estou dizendo que não tem espaço para todo mundo, que eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Tem espaço, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Só que você tem que saber que tipo de profissional você quer ser e aonde você quer estar. Exato. Não é? Acho que a palavra legado é importante, né, muito, cara? É forte, muito, né? Muito importante. Sensacional. Hoje em dia, eu acho que o profissional de arquitetura se depara com vários desafios. Acho que a questão da internet é uma delas. Eu acho que cada vez os clientes têm uma facilidade maior de acesso às informações, o que deve complicar um pouquinho o lado do arquiteto, porque acho que muitas vezes ele deve ser, né, questionado. Às vezes, hoje em dia, o cliente ele tem uma capacidade de assimilação que eu acho que talvez não tivesse alguns anos atrás, por conta dessa dificuldade de acesso às informações. E eu acho que deve ser meio igual a questão do legado, né? O que realmente é importante? Eu quero fazer alguma coisa que realmente permaneça, sobreviva ao tempo, que não seja uma modinha, que não seja algo que no ano que vem você queira mudar. É difícil você fazer um projeto que daqui a um ano a pessoa olha e fala, não enjoei. Não dá, é muito difícil uma casa. Só que, paralelo a isso, eu acho que o profissional se depara muito com a questão do cliente. Do cliente falar, mas eu quero desse jeito. A gente vê em algumas situações, né? O cliente, eu quero isso e ponto. Eu quero isso, mas eu quero desse jeito. Como é que é esse jogo esse braço de ferro aí com o cliente? Você já chegou a falar não para algum cliente? Falar assim, não, esse projeto, infelizmente, eu não... Não. Ainda... Nunca falei não. Eu acho que isso não está no meu vocabulário. Certo. Na hora de conversar com o cliente. Mas eu só vou voltar um pouquinho para explicar uma coisa para você. Eu sou de uma época em que minha formação de arquitetura, eu fiz uma faculdade que ela era período integral. Então, eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, eu respirava arquitetura 24 horas. E, às vezes, eu tinha aula de sábado, né? Isso porque eu já venho de uma formação anterior, né? Que eu fiz técnico em edificações, fiz desenho mecânico. Então, eu tenho muita bagagem aí. Sim, com certeza. E naquela época, a gente não tinha computador. Né? Era tudo feito à mão. Né? E aí a tecnologia foi aparecendo e a gente vai se adaptando àquilo. E hoje a gente trabalha com inteligência artificial da mesma forma, uma coisa que a gente nem sonhava que existia. Na minha época de faculdade não tinha internet. Né? Não tinha internet. A internet foi acontecer depois que eu já tinha me formado. Sim. E lá naquela época, quando eu comecei a trabalhar, os clientes não tinham o Pinterest, não tinha o Instagram para ver, mas tinha revista. Então eles recortavam as revistas e falavam, Ricardo, é isso aqui que eu quero. Isso aqui então, na realidade, a ferramenta só mudou. Mas o cliente é a mesma pessoa.
Ele é ele sabe, muitos sabem o que quer, mas muitos também não sabem. Busca no arquiteto uma resposta para algumas coisas que ele tem dúvida. Ele não sabe se ele quer uma casa térrea, uma casa de 2 andares, se ele quer uma casa grande, uma casa pequena. Se ele recebe, se ele não recebe. Ou às vezes ele imagina que ele quer uma casa pequena, mas assim ele tem um programa construtivo enorme. Eu falei, mas você tem certeza que você quer uma casa pequena? Ou então uma clínica, né? Às vezes ele quer uma situação menor, aí depois ele começa a projetar, e aí você começa a questionar algumas coisas, aí fala, não, tem que ser maior realmente, isso não, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Então, o cliente, ele precisa muito do nosso apoio. Então, ele não precisa de uma pessoa que fale não ou fale sim. Ele precisa de uma pessoa que escute ele e que, da melhor forma possível, tanto na questão espacial como na questão financeira, o oriente. É nosso papel essa orientação. Então, não é falar sim ou falar não. Sim. É falar... Quando, às vezes, você acha que aquilo não está bom, você tem que provar para ele que aquilo não é bom. Ou que ele está indo para o caminho errado, ou para o caminho certo. Ou não, vamos investir nisso, não vamos investir nisso. Faz parte do nosso papel isso. Então, essa análise que você faz sobre o cliente, ela antecede o projeto. É uma entrevista. É uma entrevista que você tem que sentir por onde que ele vai. Tem clientes que são super autossuficientes. Chegam lá e falam, não, Ricardo, eu quero esse, acabou. Você não... Objetivo. Tem clientes que você fala assim, Ricardo, não sei, eu gosto desse, mas eu também gosto desse. Então, você tem que ir fomentando isso e deixando ele à vontade, para que, no final, ele entenda que foi uma especificação minha e dele. Não é só uma coisa individual, não é só minha. Ele tem que participar disso. Eu acho muito importante que o cliente participe do processo. Não dá para você, hoje, falar assim, não, eu que faço, eu que sou arquiteto, eu que mando, impor alguma coisa. Impor, porque não existe isso. E você não... hoje, até no médico, você chega lá, você questiona. E fala, não, doutor, mas não é isso que eu quero. Eu vi na internet. Eu vi na internet. Você tem certeza que é isso mesmo? Exatamente. Então, assim, hoje, e na minha concepção, isso já sempre foi assim, eu acho que o cliente ele tem que ser um parceiro. Seu no processo criativo, nas escolhas das coisas. E quando você vê que ele está se desencaminhando, né, no sentido assim, de usar um produto que não vai ser legal, pensar num desenho dos cômodos, ou então de uma janela ou de uma porta, que você acha que não vai ficar boa em relação àquela arquitetura, você tem que provar para ele que aquilo não vai ser bom para ele. Não simplesmente falar assim, não, isso não vai ficar bom. Você tem que dar argumentos, né? Porque aí ele vai se sentir parte de tudo aquilo e vai fazer com que aquela casa tenha um sucesso final. Isso é uma coisa muito importante. Eu vejo assim, muitos amigos assim, falar assim, mas o cliente desvirtuou tudo aquilo que eu tinha projetado. Será que foi o cliente? Ou você que realmente não teve pulso, não conduziu, ou então um argumento. Não fez o cliente entender fazer o cliente entender aquilo que você queria. Gente, a gente projeta, a gente tem uma folha em branco, não é porque você projetava em folha, né? Na prancheta. Mas eu ainda projeto na prancheta, né? Depois que vai para o computador. A hora que você está fazendo ali, aquilo é uma folha em branco, não existe nada ali, nada. Então, quando a sua responsabilidade em estar criando aquilo, você está criando uma coisa que não existe, então você tem que dar o melhor. Então, o cliente tem que olhar para aquilo e falar assim, puxa, é isso que eu quero para mim. Exato. Mas, para fazer isso, você precisa entender ele. Precisa entender para onde ele quer ir, o que ele espera de você. E, às vezes, ele quer uma coisa que nem você sabe, nem ele sabe, perdão. Sim. Ele fala assim, não, Ricardo, vê aí o que você acha melhor fazer. Então, isso eu acho que é fundamental nessa relação. E já teve alguma vez, Ricardo, em toda essa sua trajetória, que você
pegou a folha em branco, que você deu o seu melhor, que você falou é isso, e vamos lá, e vamos para cima, e bateu no cliente, ele falou, não é isso? Já aconteceu? Já aconteceu. Como que é? Olha, eu acho assim, isso é mais difícil acontecer, Sim, mas sim. já aconteceu. Mas eu acho que quando aconteceu, eu acho que eu não me dei o meu melhor. Tá. Entendeu? Eu acho que faltou ali. Poderia ter sido Então, eu diferente. poderia ter, talvez, me esforçado um pouco mais, talvez na correria do dia a dia, eu dei uma posição. Então, assim, quando ele fala para mim, Ricardo, não era isso que eu queria, então, para, vamos começar de novo. Vamos conversar mais para eu entender, porque eu acho que ou eu não entendi bem, ou então eu não me dediquei o que eu precisava me dedicar. Sim. Né? E aí você pega e fala, não, pera lá. Então, não é uma coisa de... É frustrante, mas, por um outro lado, isso tem que te ensinar alguma coisa. E o que eu tiro partido é que sempre é um aprendizado, né? Que você tem que olhar para aquilo e falar, não, puxa, eu devia ter feito isso diferente. Podia ter feito isso melhor. Isso faz com que você seja um profissional em constante amadurecimento. E amadurecimento na arquitetura é muito importante. Mies van der Rohe falava que menos é mais, né? Então, esse amadurecimento também vai fazendo você, às vezes, usar menos elementos, pensar mais no espaço. Quando colocar uma coisa, colocar porque aquilo realmente é relevante na sua arquitetura, e não porque é uma tendência, uma moda, né? Eu acho que você tem que olhar para aquilo e realmente sentir que aquilo é fundamental para estar ali. Uhum. Se não é fundamental, tira. Então, o cliente percebe isso. Entendi. Percebe que você não está ali tentando mascarar uma situação. Enganar ele de alguma forma. Ou fazer uma... Antigamente se falava assim, fazer uma fachadinha, né? Fazer uma fachada bonitinha. A arquitetura não é fachada. A arquitetura é um todo. Sim. Né? Tem a fachada como parte dela, mas tem seu interior, tem a distribuição dos ambientes, tem uma circulação de ar, tem uma insolação, tem a relação com a vizinhança. Então, tudo isso é muito importante na arquitetura e a gente não pode deixar de lado. Então, quando a gente se depara com isso, é porque alguma coisa está errada na relação. Eu vi no teu Instagram que no dia do cliente você fez uma postagem e alguns dizeres, e o que mais me chamou a atenção é que você falou que agradeceu o cliente, porque cada cliente que você atende, você aprende Sim. algo novo, né? Porque cada projeto tem um detalhe, uma particularidade. Então, eu acho que realmente é isso, né? Você acaba aprendendo aí a cada projeto e a cada cliente, né? A arquitetura é insano, sabe? É uma coisa de louco, assim. Eu falo para o meu filho assim, falo, Lorenzo, a gente é arquiteto 24 horas por dia, porque é uma loucura, a cabeça da gente fica funcionando, assim, você fica pensando como é que eu vou resolver aquilo, como é que eu vou dar o meu melhor naquele projeto, ou então, às vezes, a gente está lá no escritório, a gente fez o 3D de como vai ficar aquilo. Aí eu olho e falei assim, não é nada disso. Vamos começar de novo. Então, essa coisa, ela é uma doença mesmo, sabe? Parece uma coisa que fica na cabeça da gente todo o tempo. E aí, às vezes, eu passo na rua e eu vejo umas fachadas, assim, um comércio, ou então eu falo assim, será que o cara não contratou um arquiteto para fazer isso? Não é Pelo possível. amor de Deus, né? Dá vontade de falar assim, procura um profissional para te ajudar. Por favor, me ajuda a te ajudar. Não é? Porque, assim, tudo bem que a pessoa vai, não, vou fazer sozinho, mas não dá para fazer sozinho. Cada um no seu cada qual, né? É difícil. Uma obra é muito difícil. Muito. Envolve muita gente, muitos profissionais, muitos detalhes. E o arquiteto é esse coordenador de tudo, né? Ele coordena os fornecedores, a mão de obra, os projetos.
ele é um polo disso tudo. Sim. Então, uma pessoa que faz uma obra sem um projeto de arquitetura, sem um profissional para te dar suporte técnico, eu não estou falando nem de escolher móveis, não. Eu estou falando de suporte técnico mesmo, saber se esse produto, se esse piso é apropriado para aquele local, se essa mão de obra tem qualidade para desenvolver aquilo que você está imaginando, né? Então, é uma coisa assim, que você tem que estar todo o tempo analisando essa situação. Uma vez um cliente falou para mim, que eu fiz a clínica dele, o Instituto de Olhos, e no dia da inauguração, ele falou assim para mim: Ricardo, você imaginava que isso ia ficar desse jeito? Eu falei assim: como assim? Claro que eu imaginava. Né? Estou aqui para isso, ele né? Falou assim, por quê? Você não imaginava? Ele falou: eu não. Aí eu falei assim: mas como você acreditou em mim? Você confiou, ele né? Assim, ele falou: totalmente. Né? Eu falei: e aí, você ficou satisfeito? Ele falou: fiquei muito satisfeito. Maravilha. Né? Tanto que a clínica está lá até hoje. Sim. E então a gente veja, muitas vezes o cliente não imagina como isso vai ficar no final. Então, é um trabalho de confiança e de que quando você fala com ele, você tem que estar muito cercado de argumentos para poder dar a ele essa segurança que ele busca. Sim. Por mais que ele olhe a internet, ele veja as coisas, ele sabe o que ele quer, mas ele quer esse aval do profissional. E a gente não pode dar um aval qualquer. Tem que ser baseado em alguma coisa. Tem que ser baseado nas experiências que você viveu, em viagens, em feiras que você vai, para Milão, para os Estados Unidos, enfim. Tudo isso vai te gerando essa bagagem para ele se sentir confiante naquilo que você está falando, especificando, fazendo, desenhando, projetando. Sim. Né? Ricardo, eu sei que você gosta de cozinhar, aprecia um bom vinho e é muito família. E eu até estava conversando com o Dimitri que cada vez mais, né, Dimitri, os espaços na casa estão sendo reduzidos, né? E a cozinha é um dos ambientes que eu sei que você gosta, né, um dos que você gosta mais, né, de projetar é um espaço, né, de convivência, né, né, Dimitri, você acha que eu sempre vejo a cozinha como área da família. Eu também gosto de cozinhar um pouco, mas eu acho que é um momento onde no dia a dia você junta o pai, a mãe, os filhos, é onde eles se juntam para sentar, para comer. No final do dia é onde tem o lanche, é onde tem a janta. Então, pelo menos as memórias que eu tenho da minha família, onde a gente estava mais reunido ou para conversar, ou para brigar, ou para qualquer coisa, sempre era na cozinha. E aí o paralelo que a gente fez é de cada vez mais esse espaço parece que está perdendo a importância, cada vez parece que ele está sendo, sabe, apertado e é cada vez menor, e eu acho que isso acaba perdendo muito essa questão de família, de um lugar para você sentar, para estar junto, para conversar. É claro que hoje está muito na moda já há muito tempo, já a sacada gourmet, né, que aí você vai lá e tal, mas eu não vejo isso como algo que você usa todo dia. Eu acho que a cozinha é o que você usa todo dia. E não sei, parece que as pessoas estão parando de usar. As pessoas não estão comendo muito, não né? Não estão comendo mais? Por que está acontecendo? Eu não sei, né? A minha casa é uma casa em que a gente conversa à mesa, né? Então, a gente toma café à mesa, a gente almoça e a gente tem o jantar também à mesa. Então, a gente gosta disso. E eu também gosto de receber, sim, né, as pessoas na minha casa. E, juntando tudo isso, eu também gosto de cozinhar, né? Fui aprendendo com o tempo, fui me especializando em algumas comidas, algumas coisas que eu gosto, mas o prazer de cozinhar está em receber e realmente estar à mesa. Especialidade sua qual é? Só para a gente saber aqui na cozinha. Eu gosto muito de fazer paella. Eu sou de descendência espanhola. Eu já ouvi falar do risoto dele. Eu gosto de fazer um risoto também. Bom. Eu gosto de fazer prato que é de uma panela só. Não gosto dessas coisas muito elaboradas, não. Eu gosto de uma coisa com muito sabor, mas que ela seja
de uma panela só, sem muitos preparos, assim, tipo essa cozinha francesa, assim, não é muito a minha praia. Gosto muito da comida espanhola. Então, assim, eu acho que esses espaços, eles têm que ser muito bem pensados na casa. Porque uma vez eu fiz um projeto para um cliente e ele queria que eu fizesse uma reforma de uma casa, que ele ia morar nessa casa por uns 3 anos e depois ele ia construir uma casa nova. Mas como ele não ia poder construir essa casa agora, ele pediu para eu reformar essa casa. Aí eu peguei o projeto e falei assim, não, vamos reformar essa casa do jeito que tem que ser. E a casa não tinha uma cozinha, era uma cozinha separada, assim, né? Aí eu peguei e falei, não, vamos demolir essas varandas aí e vamos fazer uma grande cozinha, nem chamava de área gourmet, era uma cozinha mesmo, né? E aí a gente fez o projeto, eles mudaram na casa, tudo. Aí ele chegou para mim e ele falou assim, Ricardo, você transformou a minha casa num lar. Eu falei, puxa vida, isso para mim não teve não tem preço, melhor, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque em casa a gente fazia assim, a gente almoçava e cada um ia para o seu quarto, assistir sua televisão, tudo. Agora não, fica todo mundo aqui, porque o ambiente ficou gostoso, ficou aconchegante e trouxe toda a minha família para o mesmo lugar. Então, isso é a consequência de um bom projeto, né? Então, como as pessoas usam os espaços. Então, não é só estética, né? É cotidiano, é dia a dia, é conversar com o seu filho, com a sua mulher, com todo mundo, em volta de uma mesa. Infelizmente, tem muita gente que não gosta de cozinhar, acha que é uma perda de tempo. Então, eu acho que essas pessoas perdem muito, né? Perdem muitas possibilidades. Ali na hora que você vai ser pai, você vai ver que a hora que você senta ali, que você vai falar sobre coisas boas, vai falar sobre coisas ruins. Sim, sem dúvida. Então, é ali que a coisa... É a hora da verdade. É a verdade. E não vai ser a hora da discussão, nada. Vai ser uma hora de prazer, né? Que você vai falar de formas diferentes sobre vários assuntos. Então, eu acho que esse espaço dentro da casa é de fundamental importância para mim. Então, eu pergunto para a pessoa, você gosta de cozinhar? Você gosta de receber? Você quer um lugar gostoso para você ficar? Você gosta de fazer churrasco? Gosta de cozinhar? Sim. Gosta de fazer isso, fazer aquilo? Gosta de vinho, né? Então, tudo isso vai fazendo com que aquele espaço seja bem interessante, né? Bem gostoso. Com certeza. Mas isso não serve só para casa, serve para comércios também, para empresas, né? Eu estou fazendo um escritório agora que tem 100 funcionários. Nossa. Então, você imagina a quantidade de gente que tem ali dentro, que tem que ter espaços. Eu tive uma reunião essa semana com o dono da empresa, então a gente estava discutindo essas coisas, né? De quantidade de banheiros, quantidade onde as pessoas vão se reunir, sala de reuniões. Então, você tem que pensar em todos esses espaços onde agregam as coisas, né? A sua relação com a sua família ou com seus empregados, né? Então, tudo isso faz parte do nosso projeto e é isso que eu entendo como sendo real. Sim. Antes de mais nada, você falou do Lourenço. O Lourenço é seu filho mais novo. Lorenzo. É teu filho mais novo, arquiteto, que trabalha com você. Isso. Como é que é essa relação entre pai e filho? Esses pensamentos diferentes aí, como é que é? Foi assim, o Lourenço decidiu fazer arquitetura por si só. Eu falei para ele assim, filho, você tem certeza que é isso que você quer, né? Porque tem muita essa coisa assim de você se espelhar no pai, né? Eu que já sou um profissional que está inserido no mercado, que a gente já tem escritório e tudo. Sim. Eu falei, pode parecer meio cômodo para ele, né? Exato. E foi legal porque ele fez todo o trabalho de graduação sem falar uma palavra comigo a respeito do projeto que ele estava fazendo na faculdade. Eu só fui ver o projeto no dia que ele apresentou o projeto. Não pediu nenhuma dica, Não, nada? Nenhuma dica. Aí, Dimitri.
Caramba. E aí eu fui assistir a banca, fui assistir a apresentação. Sim. Mas você não dava nem uma espiadinha ali? Não dava uma curiosidade? Não. Uma que ele não deixava, né? Nossa Senhora. E apesar do Lourenço ser muito diferente de mim em termos assim de personalidade, mas ele tem uma coisa em relação ao que ele gosta, né, do projeto, das coisas dele. E aí eu fui assistir, eu fiquei assim, quando ele apresentou o projeto, eu falei assim, meu Deus, se quiser, né? Então assim, eu percebi que ele nasceu para isso também. Legal. Né? Porque não é todo mundo que nasce para ser arquiteto. Não. Né? Tem pessoas que as pessoas vão estudar, elas vão, mas elas ainda não têm aquilo nato tem que daquilo. ter personalidade, personalidade, né? porque é uma profissão muito difícil, não Sim, é fácil não. Então, aí ele foi trabalhar comigo, né? Foi trabalhar comigo e está sendo uma parceria super boa, porque dentro do escritório ele é um colaborador, né? Ele não é meu filho, é um colaborador, Sim. assim como os outros arquitetos que trabalham lá. E ele entende isso muito bem. Então, é muito diferente ele do escritório e ele em casa, porque ele mora comigo ainda. Então, é um prazer, né, trabalhar com ele e acho que ele está se desenvolvendo a cada dia. Legal. Cada movimento. E eu tenho um outro filho que é engenheiro civil, né? Esse não mora mais comigo, mas mora em São Paulo. Ele trabalha em São Paulo, ele trabalha com obra. Né? E também é um profissional que eu acho que assim, ele nasceu para fazer aquilo. Né? Porque quando ele era estudante, eu falei para um amigo meu que tinha construtora, eu falei assim, dá um estágio para ele, manda ele subir, descer prédio lá, quem sabe ele desiste, né? Aí no final de um mês ele falou assim, pai, é isso mesmo que eu quero. Eu falei, então tem jeito. Vai ser isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, as profissões é assim mesmo. Você tem que olhar para aquilo e falar assim, não, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Ricardo, que é uma dúvida real, eu acho que muitos profissionais têm, e aproveitar que você tem toda essa bagagem para trocar essa figurinha com a gente. Bauru é uma cidade que tem algumas faculdades de arquitetura, né, e que acabam lançando muitos profissionais no mercado todos os anos. E muitos desses profissionais querem buscar o seu espaço, querem apresentar um diferencial, querem conseguir conquistar a sua carreira, querem conseguir atingir os seus objetivos dentro da profissão. E é claro que isso é uma longa jornada, é um longo caminho até você conseguir se estabilizar, apresentar resultados satisfatórios. O que você poderia dar de dica para essa galera que está começando agora, para essa galera que está em toda essa euforia, toda essa velocidade, todo esse ímpeto de querer, porque eu acho que todo mundo no começo é assim, idealista, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. Vem o mercado, você tem ali a primeira onda, né? E aí você e aí você tem que continuar nadando. O que você pode passar para essa galera que está começando agora, que está se empenhando, que está se dedicando, que está muitas vezes desanimando, muitas vezes não encontrando um caminho? O que você pode passar para eles? Primeira coisa, calma, né? Vamos ter calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Começar uma profissão, começar uma carreira não é fácil, né? Eu comecei uma carreira sem ninguém me conhecer, né? Eu não tinha um sobrenome conhecido na cidade, não vim de família rica, nada disso. Então, eu tive que construir isso degrau por degrau, né? E, infelizmente, a juventude ela traz uma coisa ruim, que é a pressa. Os jovens querem as coisas imediatas. Uhum. E construção de carreira não é imediata. Você tem que ir um degrau por vez. E cada degrau desse tem que ser sólido. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para eu pôr uma madeirinha ali e falar, vou pisar aqui para conseguir o segundo degrau. Precisa ser sólido, precisa ser resistente, precisa ter conteúdo. Então, não basta você fazer sucesso. Ele tem que ser durável.
Eu não sei qual cantor que fala que assim que eu levo isso para minha vida. Eu não quero ser um cantor de uma música só, de um sucesso só. Sim. Eu quero vender disco sempre, né? Então, eu acho que o aluno de arquitetura, quando ele está na faculdade, ele precisa buscar muito mais informação do que o que é dado para ele ali dentro. E quando ele sair da faculdade, vai buscar formação. Porque a faculdade não te dá a formação que você precisa. Não te prepara para o mercado, não né? Te prepara, que nem eu falei para vocês. Eu venho de uma formação de uma faculdade integral. Hoje, a faculdade é noturna. Então, a grade curricular diminuiu muito. Então, esse profissional ele tem que buscar outras informações fora do âmbito da faculdade. Fazer um estágio. Fazer estágio, se dedicar, sabe? Tirar proveito disso. Né? Hoje, a gente percebe que muitos não estão querendo nem fazer estágio. Isso é um erro. E aí, é despejado no mercado e realmente não vai ter a oportunidade que ele precisa. E eu acho que também, muitas vezes, até depois de formado, entender que você não está nesse patamar, que você ainda não consegue subir. E, cara, como eu posso fazer? Eu posso... Não é vergonha você ser formado e você trabalhar, continuar trabalhando de estagiário, você ter essa convivência com o escritório, com um profissional, com uma pessoa que te passa referência, te passa esse conhecimento. Porque, às vezes, eu vejo que o pessoal se forma, abre o escritório, se forma, abre o escritório. E é claro que tem, não é... Podemos generalizar, né? Mas existem realmente pessoas fora da curva, isso é óbvio. Sim. Mas eu acho que para você conseguir assumir uma responsabilidade, você abrir o escritório para ter todo esse know-how, toda essa experiência e conseguir resolver os problemas que estão prestes a vir até você, não é qualquer um. Não é. É uma empresa, né? O escritório de arquitetura é uma empresa, tem que funcionar direito. Você tem impostos a pagar, você tem que ter empresa, você tem que ter CNPJ, você tem que ter tudo ali. Então, não é uma brincadeira, não é um estúdio de arte que você vai ficar ali, se eu vender um quadro, tudo bem, né? Não é assim. Você tem uma série de despesas, uma série de situações que você precisa ser profissional na hora de estar fazendo. Então, assim, às vezes as pessoas confundem a arquitetura como um artista, né? O arquiteto é um artista, ele faz aquilo, né? Não é. É um trabalho árduo. Você tem que suar. E é cobrado, né? E é cobrado. Exato. Então, tem pessoas, claro, que têm mais facilidade em, por exemplo, em desenvolver projeto, em desenvolver mobiliário, por exemplo. Mas tem gente que não. Então, ele precisa buscar formação. Então, vai lá, vai fazer estágio, vai bater lá e fala assim, olha, preciso trabalhar aqui pelo menos 1 ano para eu aprender algumas coisas. E vai buscar o máximo que puder de informação. Não dá para você ficar esperando cair do céu uma carreira. Uma carreira você constrói. Sim. E é a cada projeto, a cada detalhamento. Quando você abre um projeto, por exemplo, de uma clínica, essa que eu estou fazendo, tem 1.000 metros quadrados de clínica, tem consultórios de tudo quanto é jeito, né? Veja, a gente tem que detalhar tudo isso. E tudo isso é uma responsabilidade muito grande. Não é só artístico. Tem uma parte artística que é fundamental e eu acho que é importante para o arquiteto. A criação, né? Mas tem um lado aí que é muito, muito importante, tem um peso muito grande, que é na hora de você colocar aquilo em prática. Porque as ferramentas que a internet fornece, com os programas de computador, elas nada mais vão ser do que um resultado daquilo que você criou. Então, se você não tiver conteúdo, se você não tiver acervo, não há inteligência artificial que resolva. Não resolve. Entendeu? E isso parece que está ficando mais... a pessoa olha para aquilo e fala assim, não, eu vou conseguir fazer porque a inteligência artificial faz tudo. Mas ela não faz, porque lá na obra, quem vai falar para o pedreiro como tem que ser, como tem que fazer, como tem que fazer, não é a inteligência artificial, é você.
Aí que eu quero ver. Não é? Essas ferramentas, elas ajudam você a vender o projeto, a mostrar para o cliente. Mas se o cliente, lá na hora, ele perceber que aquilo não é execuível, que você não consegue, que ele não consegue parar em pé, ou então que aquilo não ficou tão bom como estava lá no 3D, isso não tem valor. Então, não adianta achar que você vai fazer, vai ter um escritório de arquitetura sem ter base. A base é fundamental para um bom desenvolvimento. Hoje, você pode perceber, os arquitetos, os escritórios de arquitetura, pelo menos aqui de Bauru, que estão mais próximos, que têm um desenvolvimento de projetos de qualidade, que geram arquitetura de conteúdo, são muito poucos. Por quê? Porque tem essa característica de ser uma coisa, sabe, de muito trabalho e de muito desenvolvimento. E, para isso, esses arquitetos recém-formados, ou então mais novos, têm que prestar muita atenção nisso. Porque, senão, ele vai andando por um caminho que chega lá na frente e fala assim, puxa, eu não tenho um acervo para isso. E aí não tem como voltar para trás. Você vai ter que caminhar sempre para aquilo. Então, você tem que começar a construir sua carreira lá atrás, sólida, degrau por degrau. Com certeza. Uma coisa de cada vez. Por isso que eu iniciei essa fala, calma. Temos que começar com calma. Porque senão você mete os pés pelas mãos e acaba fazendo uma coisa que você não acredita. Porque você precisa ganhar dinheiro. Exato. Então, você mistura as bolas, né? Você mistura a dificuldade que você tem para sobreviver com uma arquitetura que você precisa vender. Então, você precisa entender aonde você quer chegar, que tipo de profissional você quer ser, que tamanho você quer ser. E saber se o tamanho que você quer ser, você tem condições psicológicas de ser. Isso é importante. Porque, muitas vezes, as pessoas podem ser muito criativas, mas são péssimas gestoras. Então, para ter um escritório de arquitetura, você precisa ser criativo, você precisa saber lidar com gente, você precisa ter psicologia, você precisa de uma série de coisas para aquilo funcionar. E a sua capacidade de gerenciamento. E não é todo mundo que tem essas características. Então, para você ser dono de um escritório, para o escritório levar o seu nome, você tem que ter essas várias características. Eu acho que valeria a pena um podcast só falando sobre escritórios de arquitetura. Sim. Porque fica a dica. É uma situação, é uma sequência de situações que muitas vezes a pessoa, quando ela abre uma porta, ela não imagina que vai ter. Ela acha que vamos juntar 2 amigos de faculdade, vamos abrir um escritório e vamos tocar. Às vezes pode até dar certo. Sim, com certeza. Mas assim, não estou falando que é para a pessoa não fazer, mas ela ter na cabeça que isso é uma dificuldade. E que ela vai ter que lidar com isso todo dia. E é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Né? Sem dúvida nenhuma. Porque igual ele comentou, o pessoal acha que é só projeto. Não, não é só projeto. A entrevista com o cliente, você entender o que o cliente quer. Se você não assistir umas 20 entrevistas dessa na sua vida, você não vai conseguir fazer. Vai conseguir tudo bem, tirar as informações do cliente. Generalizar. Né? Mas se eu me imagino iniciando numa profissão como essa, eu quero ir assistir todas as reuniões que o Ricardo for fazer, porque eu quero entender como que funciona essa reunião, quais são os assuntos que ele aborda, como que ele coloca as ideias dele, como que ele apresenta o conceito dele, como que ele recebe os questionamentos do cliente, como que ele conduz. Só essa reuniãozinha de, às vezes, sei lá, uma hora, meia hora com o cliente, você tem que gravar e ver umas 10 vezes, porque senão você não vai conseguir fazer isso no seu escritório, você não vai conseguir extrair essas assimilar essas informações, né? Isso da reunião. Aí você tem a questão legal, como é que funciona, você tem documental, você tem a questão de gerenciamento do escritório, você tem que pagar suas contas. Não é só você ir lá e ligar um computador, não é só isso. É isso aí. Lê do engano, quem achar que é. Então, eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, porque eu
eu sou meio didático, né? Eu gosto de falar as coisas, já dei algumas palestras na universidade. Eu já assisti uma palestra sua na Unip, hein? Já. Eu acho uma pena, por exemplo, as universidades aqui de Bauru não usarem os profissionais que são daqui. Convida o cara para falar lá para os alunos. Com certeza. As pessoas não convidam, você não cobra nada para isso. Você quer fazer por benefício da sociedade, né? Eu ia na Unip dar palestra porque a coordenadora da época, ela era minha amiga, e ela me chamava, falou: Ricardo, vem lá falar para mim, vem falar sobre isso. Sensacional. Então, eu acho que a universidade também, ela não explora isso, né? Os escritórios de arquitetura, gente que desenvolve arquitetura. Eu, na época de faculdade, eu tive grandes professores, né? Um deles foi o Jurandir Bueno. Eu acho que o Dimitri sempre fala dele. Quem mais novo não conheceu. Eu tive aula com ele também. Você teve? Tive. Então, ter aula com o Jurandir não era uma coisa assim que ele te ensinava você a desenhar um ambiente. Ele te ensinava você a ser arquiteto. Como você se posiciona, como você se expressa. É isso que ele ensinava. E é isso que eu acho que falta na universidade. Posso só... A gente citou o Jurandir, tem uma história do Jurandir sensacional. Eu acho que eu tive aula com ele no 3º ano. E ele já era o Jurandir, então ele era bem conhecido. E a minha sala falou: viu, a gente precisa fazer os melhores projetos que esse professor já viu na vida. A gente tem que ser referência e tal. E a gente deu a mão e falou: não, vamos fazer um negócio. E aí, nessa época, a gente estava ainda desenhando um pouquinho à mão e já estava começando a ter os projetos em computador, tal. 3D ainda era uma novidade. Assim, eu sei que a gente elevou o nível dos trabalhos muito naquele ano. Acho que era o 3º ano que eu estava fazendo. E aí o Jurandir, ele viu isso. Ele percebeu e começou a receber os trabalhos e tal. E ele falou o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para a sala. Quem souber responder vai ter 10 na minha matéria até o final do ano. Mas só levanta a mão quem souber responder. Todo mundo falou: putz, aí vem pedrada, né? Vamos lá. Ele falou assim: qual que é o tamanho de um tijolo? E aí o silêncio pairou. Eu não sabia. Nessa época eu trabalhava numa loja de materiais de construção. Piso, revestimento, essas coisas. E eu não sabia responder a pergunta. Então, assim, a gente estava fazendo uns projetos lindos e maravilhosos, e shopping, e condomínio. Vamos lá, gente, qual que é o tamanho de um tijolo? Vou facilitar para vocês, um tijolo maciço. Qual que é o tamanho do tijolo maciço? Já complicou, né? Aí assim, ninguém respondeu. Tem gente que nem sabia o que era um tijolo maciço. E aí ele falou assim: vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão me entregando uns baita de uns projetos, lindo, maravilhoso, e vocês não sabem o tamanho de um tijolo. Vocês acham que está certo? Então, assim, ele colocava umas pulgas, e aí, depois que ele falou isso, eu falei assim: cara, não é possível eu não saber o tamanho de um tijolo, cara. Aí eu comecei acho que logo depois eu saí da onde eu trabalhava e entrei em uma construtora, porque eu queria saber o tamanho de um tijolo. Eu falei: cara, eu não sei como é que o tamanho do tijolo, tem que saber, Não é possível, né? Não é possível. Então, assim, ele ligava, ou a gente adorava ou odiava, né? Sim. Porque ele tinha esse contraponto. Amor e ódio. Né? Mas, assim, ele ensinou coisas que eu levo até hoje. Sim. Até hoje. Sim. Mas eu acho que é assim, eu até hoje, eu escuto outros arquitetos falarem. Eu tive grandes experiências, né? Eu assisti a Lina Bobardi falar, eu assisti o Oscar Niemeyer falar, eu assisti vários arquitetos famosos, tive essa experiência. A oportunidade, né? Mas uma experiência muito importante, né? E eu percebo, assim, que eu escutava, por exemplo, a última que o Paulo Mendes da Rocha estava falando, eu prestava uma atenção no que ele estava falando, aí ele e a filha no palco, tudo, e ele pegou e falou assim, e ela estava falando, porque ela é arquiteta também, e ela estava falando sobre a cadeira paulistana que ele fez, tudo, há muitos anos, tudo, e aí ela estava falando, aí uma hora ele falou assim, tudo bem, então tá bom, né? Interrompeu ela, assim, né? Aí ela falou assim, não, mas eu tenho que falar. Não, chega, já falou, tá bom. Aí aquilo eu fiquei pensando assim, falei, gente,
isso é a maturidade, que a pessoa já sabe que aquilo já foi dito o suficiente sobre aquilo. Não precisa falar mais. Então, é isso aí, sabe? Entendi. Então, e eu percebo que muita gente, que, por exemplo, escutar um profissional desse gabarito falando, você tem que ouvir. Ouve o que ele está falando, né? Tira daquela palestra ou daquela informação coisa útil para a sua vida profissional, ou se não for para a vida profissional, para a sua vida pessoal. Com certeza. Né? Extrai o máximo possível. E eu percebo, né? que muita gente está lá, assim, ó, no celular, né? Não sabe o que está acontecendo. Não dá a mínima importância. Não dá a mínima importância, né? Muitas vezes, eu tive, por exemplo, uma oportunidade de conhecer um escritório de arquitetura em Nova York, né, do Snøhetta. E lá é um escritório muito grande, que faz projetos incríveis, assim, em áreas assim. Nossa, é fantástico o escritório deles. E o rapaz que estava explicando para a gente lá como funcionava o escritório foi mostrar os projetos, tudo. E eu via realmente que tinha gente que não estava com o menor interesse para ver aquilo. Eu falei, gente, isso é uma oportunidade rara na sua vida. Única, né? De você conhecer o dia a dia de um escritório desse, um escritório que abriu as portas para você, né? Imagina. Não é todo dia que você visita um escritório de arquitetura em Nova York, né? Não é. Então você tem que tirar muita bagagem daquilo, né? Saber como que eles trabalham. Eles trabalham com umas maquetes assim, com que usam pedra, sabe? Como se fosse construir uma casa no penhasco. Aí eles usam a pedra, assim, faz aquela casinha assim na pedra e mostra para o cliente uma maquete pequenininha, assim, sabe? Aí eu falo, gente, não precisa de grandes coisas, você tem que passar um conceito. Então, de uma pequena experiência dessa, você tira para outras coisas da sua vida. Então, tem que prestar muita atenção. Então, voltando lá na história do pessoal que está saindo da faculdade, presta atenção, ouve. Né? Não acha que você está num lugar onde você não está. Você tem que olhar para quem tem mais experiência e falar como que eu vou fazer. Não estou falando de mim, não. Eu estou falando lógico. De outros arquitetos famosos aí, gente que tem um acervo muito grande e que nem está na mídia. Que tem muita gente boa que não está na mídia e que desenvolve um projeto de alta qualidade. E não só arquiteto, artistas, né? Artistas plásticos, gente que desenvolve designers, Sim. que desenvolve coisas que são muito importantes e relevantes para a nossa profissão. E hoje em dia também a gente tem a questão da facilidade de acesso a esse tipo de coisa. Sim. Por exemplo, poxa, você não consegue viajar o mundo inteiro para conhecer os escritórios de arquitetura, mas você pode entrar num site, você pode pesquisar as obras, você pode pesquisar o conceito, você pode entender. O acesso à informação é muito fácil. É muito fácil, entendeu? Hoje em dia você pode assistir um podcast, você pode assistir uma entrevista desse profissional, porque existem tantas possibilidades e isso favorece tanto o seu repertório e você pode criar uma identidade. Poxa, esse cara faz uma maquete de um jeito que eu acho tão legal que eu vou usar no meu escritório, eu vou trazer isso para mim e isso vai ser um diferencial na minha carreira, isso vai ser um diferencial porque o meu vizinho, o meu colega profissional, ele vai ter a referência dele de outra forma. Então, assim, é muito rico e hoje em dia é muito fácil de você buscar. Eu acho que é muito fácil de buscar, mas o interesse é menor. Interesse. Tudo é para questão de interesse, né? Por exemplo, esse ano eu vou para o Japão e eu vou conhecer uma das coisas que eu mais gostaria de conhecer, que desde a época de faculdade, a arquitetura do Tadao Ando, que é um arquiteto japonês que eu sou fascinado, super fã, né? Super fã, desde a época de faculdade. Então, assim, essa viagem, ela tem que estar ali, tem que estar conhecer a arquitetura desse arquiteto que eu admiro e que eu quero entrar dentro de um espaço projetado por ele e sentir como que aquilo como que aquilo funciona. Então, é todo o tempo aprendendo. Mas, puta, Ricardo, mas é chato esse negócio, você só fica aprendendo. Não é, mas você tem que fazer. Quando você chega num teatro, você vai... Eu tive a possibilidade agora, eu fiz uma viagem para Londres e eu fui assistir um musical lá em Londres.
Eu entrei dentro daquele teatro, eu falei assim, gente, isso é outro universo. É um teatro antigo. Como que as pessoas pensavam aquilo? Né? Hoje você vai num teatro moderno, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então você tem que entender essa evolução também das coisas. Então não é que você é chato, você tem que ficar aprendendo todo o tempo. Mas você tem que entender que você é uma evolução humana. Sim. Então, a sua evolução como pessoa, ela reflete no seu posicionamento como profissional. Vocês são mais novos, mas vocês vão perceber isso com o passar do tempo. Acho que sim, né? Talvez não, mas acredito que sim. Tomara que sim. Por essa iniciativa que vocês estão tendo aqui do podcast, eu acredito que vocês têm uma sensibilidade maior de entender quais são esses processos na sua vida. Porque, gente, a vida e a profissão é uma coisa difícil, não é fácil. Então, você tem que estar todo o tempo se reinventando, se refazendo, né? Não dá para eu ser uma pessoa que foi da era analógica, né? Ser da era digital sem conhecimento. Precisa estar desenvolvendo. Sempre em busca. Eu preciso entender como que aquilo funciona, né? Então, não dá para você ficar parado num tempo achando que você vai fazer aquele projeto, aquela arquitetura para o resto da sua vida. Né? E enquanto você... Porque você entender que tipo de arquitetura você quer encarar, que tipo de verdade você quer passar naquele projeto, te posiciona no mercado. Com certeza. Porque senão você fica ali como mais um número. E aí você não consegue cobrar, porque assim, ninguém te dá valor sobre aquilo que você faz. Sempre é muito caro, sempre é muito barato. Então, assim, você não se valoriza. Sim. A cada momento, esse processo evolutivo da profissão, ela está ali andando lado a lado com a sua evolução humana, com a sua evolução espiritual também. É tudo um conjunto. Né? É verdade. Deixa eu aproveitar, então, o gancho para te fazer uma Mas pergunta. é uma coisa que eu queria te perguntar que você acabou não falando. Qual que é o tamanho do tijolo? Mas não vale Sem pesquisar. olhar. O maciço, 4,5 por 9 por 19. Eu não esqueço nunca mais. Depende, E eu tenho tijolos no escritório muito maiores. Não, tem os de demolição, que são maiores. Mas, cara, a primeira coisa foi ir numa loja de material de construção. Sim, Você tem sim. tijolo? Quanto que era? Mas Acho que é o mínimo. 5 centavos um É tijolo. o mínimo que o Jurandir esperava de você, né? Ficou do lado da minha cama esse tijolo. Minha mãe falou, mas o que esse tijolo tá fazendo aí? Tá ficando louco esse moleque. E eu ficava lá e a pergunta ela é muito profunda. A pergunta ela é, cara... Não é só o tamanho, né? Mas é esse o professor. É esse que desperta no aluno essa necessidade de conhecimento. Ele falou, cara... É isso que é o professor. Exato. A reflexão é, cara, você não é tudo isso, tá? Você tá aí falando que você tá fazendo... Mas, cara, calma. Dá uma segurada. Calma. Vai aqui, ó. Vai no Despacito aqui, que é a melhor coisa que você faz. E o que me levou muito a ter essa carreira que é um pouquinho mais focada para administração de obras, foi, além de eu gostar disso, foi entender o quanto isso é importante para a arquitetura, para o cliente, para o desenvolvimento de uma obra, de um projeto. Tinha um amigo meu que falava assim, cara, não adianta você fazer um bolo lindo, maravilhoso e ruim para comer. O bolo ele tem que ser bonito, ele tem que ser gostoso, ele tem que durar, Então, assim, várias são as importâncias no desenvolvimento de um projeto, de uma obra. E você entender como é que é o esqueleto, como é que funciona isso, eu acho que é muito importante. Para mim foi essencial para compreender algumas coisas. Então, assim, hoje eu sei quanto que é. Isso eu acho que é uma dificuldade, por exemplo, da formação, né? Eu venho de uma faculdade, eu fiz Unesp, né? E na Unesp a gente tinha laboratórios de material de construção. Então a gente tinha acesso a essas coisas, a gente entendia o que era um corpo de prova. Hoje, se você falar isso para um aluno de arquitetura, ele não vai saber. Mas não porque ele não quer, porque realmente a universidade não apresenta isso, né? Não proporciona essa vivência. Né? Eu tive professoras que... A Maria Tereza vai saber do que eu estou falando.
Mas ela que me ensinou a entender topografia, né? Eram umas caixas de argila, assim, que a gente ia trabalhando, era maluca, né? Botava aquela argila dentro e a gente ia botando água e ia desenhando as curvas de nível, assim, para a gente entender com aquilo. Eu nunca mais esqueci aquilo. Então, eu falo isso para ela hoje. Falo, Tereza, você que me ensinou aquilo, né? E, então, essa coisa que o Jurandir te colocou do tijolo, te questionou, te botou... Nossa Senhora! Sabe, eu tive professores que chegou para mim, eu tive um chefe, uma vez que eu fui trabalhar como arquiteto, e eu não tinha escritório ainda, e aí, depois de uns meses, ele me colocou como coordenador de projetos, né? Eu tinha 8 meses de formado, e eu coordenava uma equipe de 10 arquitetos. Aí eu falei assim, mas eu vou ser o coordenador? Ele falou assim para mim, por quê? Você acha que não consegue? Eu falei, não, claro que eu consigo. Só para saber mesmo se claro sou que eu consigo. Morrendo de medo. Morrendo de medo. Mas eu não podia não fazer aquilo, né? Eu tinha, sobre a minha coordenação, arquitetos muito mais velhos, muito mais experientes que eu, mas eles não tinham o poder de gerenciamento, de coordenação. Então, aquilo te coloca numa situação que você precisa, sabe, se virar nos 30. Encarar de frente. Encarar de frente. E então, a universidade, ela não te desperta isso, infelizmente, né? Às vezes até por causa de questões de corpo docente, realmente, que é difícil, Sim. né? Porque a carreira acadêmica, ela é importante dentro do corpo docente, mas a experiência do dia a dia também tem que estar lá. Tem que equilibrar, né? Tem que ter equilíbrio. Então, eu tenho que falar sobre teoria da arquitetura, tenho que falar sobre história da arquitetura, mas eu também tenho que falar de projeto, tenho que falar de estrutura. Eu tive aula de estrutura metálica, estrutura de madeira, coisa que os alunos não têm mais. Mas não estou querendo ser saudosista, não é nada disso. Mas é só para entender, se colocar em que momento que nós estamos vivendo, né? Que arquitetura é essa que nós vamos estar produzindo para o futuro, né? A gente tem uma arquitetura brasileira? Essa é a pergunta. Será que a gente tem uma arquitetura brasileira? É uma arquitetura muito influenciada, né? A gente tem Exato. várias Mas será que influências. existe hoje uma arquitetura de determinado lugar? São questionamentos que faz parte do dia a dia da nossa profissão, né? A gente não pode deixar a gente perder essa coisa do belo, da arte, da forma, da plástica. Isso são coisas que são de fundamental importância para a arquitetura. E a gente precisa fazer, por isso que a gente tem que falar essas coisas, para que essa nova geração abra os olhos para isso e entenda que esse é o caminho. Não dá para ser diferente. É verdade. Não é? É necessário, né, cara? Mais alguma pergunta, Dimitri? Temos tempo ainda ou estamos... Temos tempo ainda, produção? Eu acho que não, viu? Produção ficou meio falou assim. tanto assim? Acho que já passou de 1 hora já de conversa. Maravilha. 1h15. Nossa, já. É isso aí. Quando o papo é bom, a gente Eu nem queria vê o ficar tempo mais, passar. mas tudo bem, vai. Bom, agradecer, Ricardo, a tua presença. É muito importante você ter aceitado o nosso convite. Dimitri? Só temos a agradecer, eu acho assim. Pela aula. Ah, com certeza. A gente já sabia que As expectativas as eram expectativas altas. eram altas e a gente fez questão de procurar trazer uma pessoa que compartilhasse esse conhecimento, que trouxesse essa experiência. Eu acho que é importante, tá muito alinhado com o que a gente pensa nesse projeto, com os nossos objetivos aqui. Realmente compartilhar o conhecimento de quem está vivendo a profissão, de quem realmente tem o que falar, de quem realmente tem know-how, tem experiência, tem bagagem. Isso é muito importante para a gente, pessoalmente, profissionalmente. Eu acho que todo mundo que está assistindo também. Então, assim, queria agradecer demais o convite, ao fato de você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer imenso conversar contigo.
gostaria de ficar falando mais. De repente a gente pode marcar outras. Acho que a próxima temas conversa a mais gente específicos. toma um vinhozinho, alguma coisa para molhar as palavras. Não tem de como ser de outra forma, né? Mas de verdade, obrigado mesmo. Obrigado pela presença. Foi muito obrigado. Bom. Eu que agradeço a possibilidade, o espaço também para poder me expressar, falar um pouco das coisas que eu acredito, das coisas que eu penso. Eu queria dizer assim que o meu escritório está aberto para quem quiser conversar, para um pessoal que está começando agora, quer entender como que as coisas funcionam. A gente está lá para poder, de portas abertas, quem quiser pode me procurar. Eu sou uma pessoa que está sempre acessível. Com certeza. Eu tenho esse meu lado aí que eu quero que o nosso mercado de arquitetura esteja cada vez mais elevado, de cada vez mais relevância, né? que sejam profissionais gabaritados, de alta qualidade, que tenham um desenvolvimento de projeto tão bom quanto aquilo que a gente quer ser. Sim. Né? Porque não adianta a gente querer ser alguma coisa e não produzir. Faz todo sentido. Né? Então a gente precisa produzir. Então eu queria agradecer o pessoal da Juno também. Legal. Agradecer esse espaço e quando quiser é só me chamar que eu venho. Perfeito. Bom, obrigado, Ricardo. Obrigado a todo mundo que assistiu esse podcast. Foi um prazer muito grande estar compartilhando esse conhecimento desse mestre nosso, Ricardo Massegosa. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Convidar novamente a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com as pessoas que são importantes para você, que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Deixar o recadinho aqui no vídeo e dizer que foi um grande prazer. Segue Obrigado. A gente lá, pessoal. Até a próxima. Abraço. Feito, Shopping.